O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de começar a homilia de hoje trazendo um filósofo chamado Blaise Pascal, que talvez eu tenha citado aqui algumas vezes. Ele tem uma definição, talvez também eu tenha falado aqui, eu não recordo. Ele define o que seria um erro. O que é um erro? Como que ele define? É muito curioso. Ele vai dizer que o erro seria a afirmação de uma coisa certa. Como assim? Ele diz que o erro seria a afirmação de uma coisa certa, e aí continua a frase, e ao mesmo tempo negação de uma outra coisa certa. Iluminou um pouquinho? Não, né? Vamos tentar dar um exemplo. Qual que é a definição clássica que nós estudamos na escola do homem? Homem é um animal racional. Todo mundo escutou isso na escola. Provavelmente na aula de filosofia que você nunca gostava, né? Então, homem é um animal racional. Agora, lembrando da definição de Páscoa, do Blaise Pascal, a gente pode tentar compreender isso. Como que seria o erro nesse contexto? Se alguém disser que o homem é animal, ele erra? Não, ele está acertando a frase. Agora, se ele dizer o homem é um animal apenas, ou seja, ele está negando que ele é racional também, aí tem um erro. Deu para entender agora a explicação do Blaise Pascal? Que o erro é a afirmação de uma coisa certa, homem é animal, mas é ao mesmo tempo negação de uma outra coisa certa, que ele é racional. Isso aí, por que eu trago isso? Não só para ficar bonito na fala. Eu trago justamente porque no Evangelho de hoje, Jesus pergunta para os apóstolos: o que os homens dizem que eu sou? Alguns conseguiram chegar a uma meia-verdade. Em suma, eles estão dizendo: ele é um profeta. Alguns dizem que ele é Elias, alguns dizem que é Jeremias, alguns dizem que é João Batista. De alguma forma, o povo conseguiu chegar a uma meia-verdade, mas não toda a verdade. O povo está negando que ele seja o Messias. O
que eu estou querendo dizer para vocês é que, nesse contexto, muito importante a gente lembrar que a meia-verdade é mais perigosa do que a própria mentira. Veja bem, a meia-verdade é mais perigosa do que mentira. No nosso contexto em que vivemos, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, às vezes nós escolhemos o que acreditar. Nós escolhemos a quem seguir. Esse conjunto de valores eu sigo. Outro que a igreja me pede, eu deixo de lado. Eu abraço meia-verdade. Eu não quero a verdade integralmente. E nesse contexto, eu gostaria de talvez contribuir um pouco para vocês aumentarem o amor pela igreja, especialmente o amor pelo Papa e pelos bispos. O contexto das leituras nos ajuda. Só através da igreja, ou seja, através de Pedro que consegue chegar à verdade total ao dizer que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Ele, representante da igreja, que os próprios apóstolos e o povo chega à verdade total. Por isso, hoje seria uma espécie de catequese. Eu gostaria de trazer 4 fundamentos bíblicos para poder fundamentar o papado. O Papa. Então, o primeiro elemento. Nós sabemos, através dos evangelhos, que o nome de Pedro não era Pedro. Qual que era o nome dele? Simão. Ou seja, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. No Antigo Testamento, a mudança de nome só acontecia nos momentos muito peculiares. Não acontecia à toa. Por exemplo, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, 2A. Não sei se vocês conseguiram, eu não sei se eu consegui pronunciar certo, né? Abraão significava o pai exaltado, podemos dizer assim. Agora, quando Deus dá um novo papel na história da salvação para Abraão, ele chama ele de Abraão, e o nome significa pai das nações. E de fato, Abraão se torna pai das nações. Através dele que a humanidade cresce, a humanidade se torna filhos de Deus, podemos dizer assim. Então, é nessa ocasião muito importante, nessas ocasiões bastante peculiares, que Deus muda o nome. Isso demonstra também o ofício, o papel que aquela pessoa desempenharia ao longo da história. E nesse contexto, se Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, e ele está dizendo para Pedro que ele tem um papel importante na história da salvação. Esse é o primeiro fundamento bíblico. Agora, segundo elemento, Jesus chama ele de Pedro. E essa palavra em grego, Petros, é pedra. Você é pedra, e sobre essa pedra que eu construirei a minha igreja. Como que a gente pode compreender essa questão de pedra? No Antigo Testamento, embora não apareça, nós conhecemos que na cultura judaica existiam muitos livros. Tem um livro chamado Mishnah. Talvez vocês não escutaram, Mishnah. E nesse livro fala desdobramentos da teologia judaica, e nesse livro fala de que o templo de Jerusalém é construída sobre uma pedra, e essa pedra eles chamam de pedra fundamental. E a partir desse livro, Mishnah, a gente fica sabendo que tem o Santo dos Santos. Vocês lembram que o templo de Jerusalém tem várias camadas. O lugar, o núcleo, o centro do templo era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, a presença máxima de Deus. E nesse lugar onde colocava a Arca da Aliança, é sobre uma rocha, sobre uma pedra que os judeus chamam de pedra fundamental.
E muito importante a gente compreender isso. E assim a gente compreende o que Jesus está dizendo para Pedro. Está dizendo que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Agora essa nova congregação, essa nova assembleia do povo, novo povo de Deus, tem como seu fundamento, sua pedra principal, esse sujeito chamado Pedro. Muito importante. Antigamente a igreja antiga era sobre essa pedra física onde se construía esse templo. Agora esse novo templo se constrói a partir dessa figura que é Pedro. Esse é o segundo fundamento que a gente pode encontrar, fundamento para o papado. Terceiro fundamento, se vocês prestaram atenção na primeira leitura, vamos pegar o folheto, alguns já estão dormindo. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós temos uma figura chamada Sobna. Todo mundo prestou atenção? Qual que era o ofício dele? Ele era o administrador do palácio, uma espécie de primeiro-ministro do palácio. E ele, Deus está querendo depor ele. Por que ele queria depor ele? Depor, se fala? Né? Depor ele, porque se você ler o profeta Isaías, você vai perceber. Ele era uma autoridade, era um ofício que ele exercia na casa de Davi, no reino de Davi. Ele, administrador do palácio. Só que ele começou a construir um túmulo para ele. Ele começou a gastar dinheiro. Pode já começar a fazer seu túmulo. Estou brincando. Então, aí ele começou a gastar dinheiro. Ele queria um monumento. Aí ele começou a construir, gastar energia, dinheiro, recurso que era para o povo para fazer isso. E de fato ele tinha autoridade para isso, porque ele era considerado a segunda pessoa depois do rei. Ele tinha essa autoridade. Agora Deus está querendo tirar ele e colocar outra pessoa. Isso é muito importante para nós. Qual que é outra pessoa que ele coloca? Eliacim, filho de Hilcias. Isso já dá a entender que esse papel de administrador do palácio, primeiro-ministro do palácio, é um ofício. Qual que é o entendimento do ofício? O que significa ofício? Ofício significa... Existe essa palavra, ofício? Por exemplo, vamos pegar a irmã auxiliadora. Ela imagina que será superiora da casa? Superiora, né? Se chama superiora? Superiora é um ofício. Daqui a pouco, a irmã auxiliadora não precisa, ela pode ser transferida para Caldazinha, ou, não sei se eu estou profetizando, né? Ou para Bela Vista. Agora, a casa vai ficar sem esse ofício de superiora? Não. Vai ser colocada outra pessoa. E de repente essa pessoa, outra pessoa também pode ir transferida, ou pode por acaso morrer, e vem outra pessoa. Ou seja, o ofício se perpetua, o ofício continua, não depende da pessoa. Deu para entender isso? Muito importante. Então, Deus está tirando o Sobna e está colocando Eliacim. É um ofício. Isso é muito importante a gente compreender. E quando a gente olha esse homem, quais são os poderes que ele tem? Vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Ele tem uma espécie de roupa para que a gente possa identificá-lo. Depois, o que ele vai receber? Porém em suas mãos a tua autoridade, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele tem esse ofício de administrador, é para ser um pai.
A palavra pai nós usamos para o Papa. Papa significa o quê? Papai. É o ofício que o novo Elcias, podemos dizer, novo administrador do palácio. Esse novo administrador, nós chamamos, ele tem esse papel de ser pai para toda a Nova Jerusalém. Muito importante a gente compreender isso. E depois, o que ele vai ter? Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. O que Jesus fala hoje? Eu te darei as chaves do reino. Muito importante a gente compreender esses. Depois, aí continua. Ele fechará, ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. O que Jesus fala hoje para Pedro? Tudo que você ligar será ligado, que tudo que desligar será desligado. Aí, não, o papado foi inventado no tempo medieval. Está na própria Sagrada Escritura. Está na própria Sagrada Escritura. Esse ofício que se perpetua. Francisco pode morrer, João Paulo morreu, Bento morreu. Agora nós temos Francisco. E ele tem autoridade. Ele tem a autoridade de ligar e desligar. Ele é o Pai para nós. Eu gostaria que vocês compreendessem esses elementos escriturísticos para que a gente possa, de fato, compreender o papel do Papa e dos bispos. Eu digo isso justamente porque hoje em dia tem surgido movimentos, assim chamados espiritualidades, que condenam o Papa, condenam os bispos. De alguma forma vai criando uma pequena igrejinha para eles mesmos. O grande perigo que existe em tudo isso é nós não conseguirmos chegar à totalidade de Cristo se a gente deixa a Papa de lado, se a gente deixa os bispos de lado, se a gente deixa a própria igreja de lado. Tem muitos que querem ser mais católicos do que Papa. Que possamos, a partir dessas leituras desse domingo, rezar pelo Papa, entender a sua autoridade como um pai para nós, nossos bispos como um pai para nós, pais para nós, para que a gente possa rezar de fato, para que a gente possa ser ligado à igreja. E só através da igreja, só dentro da igreja, que a gente consegue chegar à totalidade de Cristo. Santo Agostinho chama de Christus totus. Senão, você vai chegar metade de Cristo, e como a primeira frase, ou uma das frases que eu falei, a meia-verdade é mais perigosa do que mentira. Que possamos, na nossa caminhada católica, estar sempre junto com o Papa, junto com nossos bispos, junto com o seu pároco, seu padre, seu administrador paroquial. Mantenhamos a unidade da igreja para que possamos alcançar a totalidade de Cristo. Christus totus. Amém.